Fala galera, Sauro da Bahia, como vocês estão? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Agora eu vou estar postando com uma frequência maior aqui para vocês, tá bom? Tava fazendo alguns alinhamentos aqui na empresa e agora tá tudo certo aí para que possamos produzir com uma frequência muito maior. Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, muito cobrado nas provas de uma forma geral, independentemente da banca, independentemente do cargo, se você está aí buscando carreiras policiais, por exemplo, PCDF, DPEM, ou se você está indo para o lado dos tribunais, concurso de auditor, concursos mais jurídicos, que é o assunto, dos tratados internacionais. É um assunto muito importante porque com o tempo ele foi ganhando algumas mudanças interessantes. Como assim, professor? Vejam bem, pessoal. Vamos começar aqui. Eu sempre gosto de dividir o meu estudo na literalidade, que eu sempre acho imprescindível para uma prova, acho muito importante. E aí depois eu vou fazendo alguns alinhamentos doutrinários e jurisprudenciais, justamente para que vocês possam entender o assunto como um todo. Então, já pega o seu caderno aí, já deixa ele bonitinho, porque nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender sobre tratados internacionais foi uma alteração feita com a emenda 45 de 2004, conhecida como a reforma do judiciário, mas ela acaba colocando algumas inovações também no artigo 5º. E aí ela acaba acrescentando o parágrafo 3º no artigo 5º. Então, primeira coisa que vai colocar aí, coloque um tópico, tratados internacionais. E aí, primeira coisa vai colocar artigo 5º, parágrafo 3º. Ok? Esse parágrafo, obrigatoriamente, você tem que ler, porque ele vai falar que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, que são aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos de votação com um quórum de 3/5, equivalem-se às emendas constitucionais. Não tenho dúvida que você já escutou aí várias vezes falar sobre a pirâmide de Kelsey, onde a Constituição Federal fica no vértice, no topo da pirâmide, sendo ela o fundamento de validade para as demais normas do ordenamento jurídico. Isso eu não tenho dúvida. E aí o que acontece? Na nossa pirâmide especificamente, a Constituição ficou ali isolada por muito tempo. Até que em 2004 vem uma norma e ganha o mesmo nível de Constituição, que é justamente esse tratado internacional previsto no parágrafo 3º. Agora, o que eu preciso entender obrigatoriamente? O que esse tratado ele precisa para estar no nível da Constituição? Primeiro, ele tem que tratar sobre direitos humanos. E segundo, ele tem que ser aprovado na forma de uma emenda. Jamais eu posso esquecer nesse contexto a forma da emenda, mesmo que no seu edital ele não peça, ele não cobre processo legislativo. Eu tenho que lembrar que a emenda ela tem que passar nas 2 casas do Congresso. É um procedimento bicameral, Câmara-Senado, ou Senado-Câmara, a depender de quem fez a propositura da PEC. E ali, em cada casa, nós vamos ter 2 turnos e em cada turno quórum de 3/5, que equivale a 60% da casa. Então guarda, se o meu tratado internacional fala de direitos humanos e é aprovado na forma de uma emenda, ele está no nível da Constituição. Agora, professor, peraí, e se o meu tratado internacional não falar de direitos humanos? Ô professor, e se o meu tratado internacional falar de direitos humanos, mas não for aprovado na forma de uma emenda? Como que funciona isso? É aqui que está o grande detalhe. Nós temos hoje, pessoal, 3 níveis de tratados internacionais, beleza? E é justamente isso que eu quero que você tome muito cuidado, porque a linha que separa um do outro é uma linha muito tênue. Então, se você vacilar, você dança. Então, presta atenção. Se o meu tratado internacional falou de direitos humanos, foi aprovado na forma de uma emenda, já falei desse, ele tem força de Constituição ou de emenda. Agora, se o meu tratado internacional também falar de direitos humanos, entretanto, ele não for aprovado na forma de uma emenda, ou tenha sido aprovado antes da emenda 45 de 2004, ele tem força de norma supralegal. Então vem cá, eu sou chato mesmo, até você pegar. Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado na forma de uma emenda, força de emenda, de Constituição. Tratado internacional também falando de direitos humanos, porém não sendo aprovado na forma de uma emenda, ou tendo sido aprovado antes da emenda 45 de 2004, ele tem força de supralegal. Agora, se o meu tratado internacional ele não versar, ele não falar de direitos humanos, escuta o que eu estou te falando, pouco importa a forma que ele foi aprovado. Se ele não falar de direitos humanos, automaticamente ele vai ter força de lei ordinária, ou algumas vezes em prova ele coloca como força de norma infraconstitucional. Beleza? Então esses são os 3 níveis de tratados. Aquele que tem força de Constituição,
aquele que tem força de supralegal e aquele que tem força de uma mera lei ordinária. E aí o que o examinador faz na hora da prova? Ele começa a brincar com você sobre isso. Ele fala, olha, porque os tratados internacionais, que são aprovados em cada casa do Congresso, ou seja, ele coloca perfeitamente o trâmite da emenda para fazer você confundir, mas espera aí, não fala de direitos humanos. Então ele não vai ter força de emenda, ele vai ter força de lei. Beleza? Agora, outro ponto. Professor, o que é uma norma supralegal? Segundo o Supremo Tribunal Federal, norma supralegal é toda aquela que está abaixo da Constituição e acima das demais normas do ordenamento jurídico. Então, se porventura entrar em conflito a Constituição Federal e uma norma supralegal, indubitavelmente a Constituição vai prevalecer. Agora, se o conflito for entre uma supralegal e qualquer outra norma do nosso ordenamento jurídico, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, decreto, a supralegal prevalece, porque ela é o meio termo entre a Constituição e as demais normas do nosso ordenamento jurídico. Ok? Agora, por favor, de vez em quando ele fala de norma supraconstitucional. Não tem ninguém acima da Constituição. Beleza? E essa supralegal, ela vem justamente num caso interessante, que foi num caso que entrou em conflito o Decreto 911 de 69 com o Pacto de São José da Costa Rica, né? E aí acabou acontecendo a seguinte situação, deixa eu te explicar. Quando você pega o artigo 5º, ele fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo inadimplemento inexcusável e obrigatório de prestação alimentícia e o depositário infiel. Então, quando você pega esse texto, o que você pode entender? No Brasil é assim, devo, não nego, pago quando puder, ok? Nós não vamos prender você em regra por causa de uma dívida. Nós temos outros mecanismos para fazer essa cobrança, não é prendendo a pessoa, embora tenha algumas exceções. A Constituição, ela coloca duas. O inadimplemento da pensão, esse continua prendendo a todo vapor, e a questão do depositário infiel. Né? E aí foi justamente a questão do depositário infiel que deu todo o problema. Por quê? Quando você pega a Constituição ela é formada por muitas normas abertas, ou seja, a Constituição trata do assunto, mas ela não explica o assunto, ela não esmiuça. Então ela espera que uma lei faça aquela regulamentação. Foi o que aconteceu com o depositário infiel. Se eu podia prender alguém por depositário infiel no Brasil, não é porque isso estava na Constituição. É justamente porque existia uma norma regulamentando isso, que era o Decreto 911 de 69. Então, se eu prendi alguém por depositário infiel, era graças à regulamentação feita por esse decreto. Porém, olha o que aconteceu. O Decreto 911, ele entra em conflito com o Pacto de São José da Costa Rica, né? E o Supremo, qual foi o conflito? O pacto, ele não permite a prisão do depositário infiel, já o decreto regulamentava isso. Nesse conflito, o que aconteceu? O Supremo entendeu que o Pacto de São José era uma norma supralegal. Então, quando o pacto, uma supralegal, entra em conflito com o decreto 911, o que acontece? O pacto suspende a eficácia do decreto 911. Então, se hoje eu não tenho prisão por depositário infiel no Brasil, é justamente porque eu não tenho hoje uma norma que regulamenta isso. Agora, o que tem que ficar claro para você é que, se você pegar o texto constitucional até hoje, vai estar lá no artigo 5º, expressamente, o termozão depositário infiel. Então, você tem que ter cada dia mais malícia para fazer uma prova. Porque se ele perguntar assim, gente, de acordo com a jurisprudência do Supremo, é possível prisão por depositário infiel? Não. Né? O Supremo não permite hoje, inclusive tem a própria súmula vinculante 25 que fala sobre isso. Agora, diferente de acordo com a Constituição, não haverá prisão por dívida, salvo quem não paga PA e depositário infiel. Aí tá certo, porque até hoje consta no texto da Constituição o termo depositário infiel, beleza? Então muito cuidado aí com essa situação. Agora, o maior cuidado que eu peço para vocês aqui é justamente o quê? É justamente essa questão da literalidade, é justamente esses 3 níveis que o examinador costuma brincar muito, né? E a linha que separa um do outro, como eu mencionei, é tênue. Então se você não tomar cuidado, você acaba dançando. Beleza? Vamos parando por aqui, vai refletindo isso aí, vai anotando tudo isso aí, posteriormente nós voltamos. Um grande abraço e até a próxima.